Bom dia, buenas tardes e buonasera a todas, todos e todes. Bem-vindos ao Em Santa Companhia, a mais nova série de episódios da Bendita, podcast da Santa Companhia. Aqui iremos aprofundar, mergulhar na mente e nas histórias dos integrantes da companhia. Eu me chamo Vitor Marques e, a galerinha não aguentou a ausência, o coração apertou de saudade e me convidaram para ser o apresentador dessa série. Comigo está o nosso entrevistador, excelentíssimo querido, nosso antropófago das madeixas ruivas, Demétrio Abraão. Buonasera, Natasha! Buonasera, Catuxa! Ai, Brasil, tô empolgadíssima aqui pra começar esta mais nova série do Bendita. Eu e o Vitor, que saiu da Santa Companhia, mas a gente falou, volta aqui, Bi. E conseguimos botar ele aonde? Não deixaram eu ir embora. Não deixamos ele embora. Está aqui conosco no Bendita, seja bem-vindo, Bi. Espero que a sua permanência no Bendita seja boa enquanto durar. Bom, Bia, a gente sabe que a gente não tá aqui por nós, né? Existe alguém aqui que é o nosso centro. Então, pra gente finalmente começar o primeiro episódio do Em Santa Companhia, que, já dando spoiler, vai ter muita coisa aí pela frente, convidamos a nossa Abre-alas, uma das nossas musas, cantora dos nossos corações, taurina ferrenha, Luísa Abi. Hello, povo. Oi, amiga, seja bem-vinda. Oi. Bem-vindíssima. Muito obrigada. Amiga, a gente tá muito feliz com a gravação aqui do nosso primeiro episódio com você, nossa ilustríssima convidada, senhora das vozes, dona das cordas vocais da Santa Companhia, a louca. Amiga, como o Vitor já explicou aí, já falou, vou me repetir um pouquinho, mas importante, né, primeiro episódio. Esse quadro do Bendita ou Em Santa Companhia é um quadro feito para nós apresentarmos ao nosso público os indivíduos da Santa, né? Os indivíduos que compõem a companhia. Então a gente vai entrevistar muita gente, né? Como o Vitor já disse num breve spoiler, tem muita coisa para vir aí nesse quadro. E a nossa primeira ilustríssima convidada para abrir aqui a série é você, Luísa Abi. Então, para começarmos, né, para entrarmos aí nesta viagem que está apenas começando, a gente queria ouvir você falar um pouquinho sobre você, assim, de quem é Luísa Abi. É o nosso momento Luísa por Abi. Amei. Abre a boca e fala. Bom, eu quero agradecer demais estar aqui, agradecer o convite, né? Mesmo eu estando dentro da companhia, eu fico muito feliz de receber o convite, né, gente? É uma coisa maravilhosa. Primeiríssima, né? E muito feliz de estar aqui com o Vitor, que faz tempo que eu não trabalho junto, não reencontro, e nos encontramos muito, né? Pelas vozes, inclusive. Mas, enfim... eu pensei em falar um pouquinho agora que você perguntou sobre mim, assim, legal, porque eu acho legal, acho que eu nunca talvez tenha falado sobre isso, assim, sobre qual é a minha trajetória, né, assim, da minha profissão e tudo mais. Minha mãe é cantora, ela atuava bem mais como cantora, assim, quando eu era pequena e eu a acompanhava muito. Eu acompanhava nos ensaios, em shows... eu ficava muito atrás dela nesse lugar, assim, então eu tinha já essa vivência, essa experiência. E aí, aí eu comecei a fazer teatro quando eu era pequena, aquela coisa, né? Nossa, eu tenho umas histórias ótimas, enfim, nem sei se cabe, porque... Tem que caber. Cabe, amiga, tudo cabe. Tem que caber. Tudo cabe. Não, eu fiz uma peça de teatro, gente... eu era pequena, bem pequena, e aí a gente ensaiou tudo, e eu lembro que a gente começava a peça, a gente começava no palco, na plateia, junto, misturado. Eu lembro mais ou menos, é uma coisa um pouco vaga. No dia da estreia, eu passei mal.
liguei pra minha mãe, antes de ir, antes de começar a peça, era tipo à tarde, liguei pra minha mãe e falei, vem me buscar. E fui embora, nunca mais voltei, deixei o povo na mão. Eu tinha 6 anos de idade, gente. Tipo, sei lá, 6, 7 anos de idade. Temos aqui a mais nova bomba, Luísa Abel, da Santa Companhia. Então, assim, se alguém estiver ouvindo, né, o Bel, minha professora de teatro lá, quando eu tinha 7 anos. E aí, mas assim, enfim, eu tô falando isso porque, pra mim, eu era muito tímida quando eu era pequena. E era isso, fiquei tipo, meu Deus do céu, não consigo fazer isso, tchau, eu vou embora, muito obrigada. E na escola, eu cantava num coral lá também, eu lembro direitinho que eu fui fazer um solo, que uma professora me colocou como solo, tudo memórias vagas. E... vou fazer um disclaimer enquanto a gente espera o avião passar. É sempre bom lembrar que a gente tá gravando em pandemia e nós não somos um coletivo exatamente abastado. Então a gente tá cada um na sua casa com o material que tem. Infelizmente vazam sons, vai ter avião, helicóptero, moto, às vezes obra. Acontece, né, gente? Dog, né? Um gatinho miando. Pode ser. Uma obra. Daí eu fiz um solo, uma professora chamou minha mãe falando, olha, ela é muito afinada, não sei o que, eu só ouvia isso. E eu lembro de me sentir muito bem fazendo isso com muita vergonha. E aí eu meio que parei essa coisa de teatro, sei lá. Eu fiz depois Célia Helena Livre um tempo e também morria de vergonha, eu queria morrer, não queria entrar, entendeu? Eu tinha muita vergonha. Mas era um sonho, assim, sei lá. Aí, quando eu tinha 13 anos, eu fui assistir o meu irmão. O meu irmão Gabriel, ele fez uma personagem numa peça musical com o grupo da Abigail Wimmer, que é lá da Zona Norte, aqui de São Paulo, e que tem uma filosofia um pouco antroposófica, pedagogia antroposófica e tudo mais. E essa peça já existia há muitos anos. E aí eu vou lá ver meu irmão, que ele estava fazendo um personagem. No musical chamado Jesus Cristo Superstar. Era uma adaptação dela, enfim. E aí, na hora que eu vi o meu irmão lá, eu falei, eu quero estar lá. Ele acabou a peça, eu nem dei parabéns, falei assim, eu quero ir, ano que vem você vai me chamar, eu quero fazer essa peça, por favor. Daí, ele, eu vou conseguir pra você entrar, tal, porque eu era, 13 anos de idade, sei lá, não podia entrar, né, era um elenco de 100 pessoas, enfim. Eu entrei no ano seguinte, era um elenco de 100 pessoas, mais de 100 pessoas, e eu queria qual? A personagem principal, era essa que eu queria, muito obrigada. Cantava, tinha solos, caralho, consegui a personagem, gente. Primeira peça da vida, fiz, cantei, bababá, e foi lá que eu descobri, assim, que eu realmente coloquei, né, minha voz e tudo mais, então eu já entrei já linkada a música e teatro. E aí eu fiz durante muito tempo essa peça, daí tinha um pedagógico, ficava nessas, e aí eu comecei junto com a escola, na escola regular que a gente fazia, eu que comecei a me envolver em muitos grupos, então eu fazia uma escola de musical, entrei em empresa de canto, então, enfim, é isso, assim, eu comecei a querer trampar, eu tinha, 15, 16 anos e eu já tava trabalhando com isso, assim, com o canto, com o teatro e tudo mais. Depois que eu saí da escola, eu resolvi seguir pra uma carreira mais técnica, né, eu falei, não quero entrar numa faculdade agora e tudo mais, e me formei como atriz no INDAC, e ainda tinha uma banda, então, e tudo isso eu tô dizendo, tantas histórias assim, pra dizer sobre essa junção teatro, música, pedagogia, que ela é muito presente, porque daí eu fiz o INDAC, que me formei como atriz, eu tinha música presente comigo, e aí depois eu entrei na Unesp pra fazer licenciatura em arte e teatro, e juntando todas essas coisas, sabe, consegui juntar tudo isso, até que em 2017, que eu entrei como preparadora vocal da companhia, porque já vinha numa pesquisa sobre a fala e o canto no teatro, né? E é isso, hoje em dia eu também sou professora de canto,
particular. Então, e vou fazer uma pós em relação a isso. Então, assim, fiz dublagem, sou formada como dubladora e locutora. Então, são muitas vias, né? São muitas camadas. E eu acho que foram importantes pra mim. E são importantes pra mim. Porque eu acredito que eu vou estudar pra sempre, sabe? Eu acredito nisso, assim. Eu quero estudar pra sempre. Quero sempre estar descobrindo algo, sempre estudando. Então, sei lá, eu sinto que sempre eu estive uns 220, assim, loucamente, fazendo milhões de cursos e coisas, trabalhando, pesquisando. E eu quero estar assim, sabe? Eu acho que é muito prazeroso. Caraca, amiga. Uou, tipo, muita coisa, né? Eu achei engraçadíssimo que você comentou que, tipo... Primeiro, toda aquela vibe do começo de, assim... Quero fazer teatro, estou fazendo teatro, mas na hora de apresentar eu passo mal, vou embora, não quero, entro em desespero, surto, né? E é muito engraçado, porque querendo ou não, isso é uma história comum, né? Nós que lidamos com teatro, a gente sabe como é. E é muito louco, assim, porque as pessoas querem, né? Mas quando chega na hora, trava, não é na beleza, né? Trava ruim mesmo. Mas na hora sempre vai, né? Inclusive esse nervosismo antes de entrar em cena só faz bem. E achei muito engraçado que no caso dela, no caso dela, na verdade não, ela foi embora, né? Ela pediu pra mãe vem me buscar. Foi embora, né? Vamos lembrar disso. Não, sim, o dia... Eu abandonei, gente. O dia que a gata foi embora, não, gente, não façam isso. Não façam isso, gente, ouvindo. pelo amor de Deus. Gente, antiprofissionalismo de primeira. Mas, ó, eu tinha 7 anos de idade, né? Não, tudo bem, era uma pequena criança. Mas, gente, a pessoa ensaiou meses pra ir embora. Eu não consigo acreditar. E, amiga, eu achei ótimo que você começou na pira do teatro musical. Uhum. Porque, particularmente, eu não te via como uma pessoa, tipo, super do teatro musical. E aí, uma coisa que eu queria perguntar, que eu não sei se você falou e eu perdi, ou se você não falou, é qual foi a sua primeira peça? Essa peça que você acabou ficando um tempo nela, que você entrou logo depois que você viu o Jesus Cristo. A minha primeira peça foi Jesus Cristo Superstar. Ah, foi a própria Jesus Cristo. Eu fui Maria Madalena, querido. Xagaragadá. Xagaragadá. Não qualquer uma. Não. Ela entrou e falou assim, eu vou ser Maria Madalena. Aí eu falei, o que você já fez? Ela falou, nenhuma peça, porque a única que eu fiz, eu fui embora no dia da estreia e nunca mais voltei. E foi assim que ela ganhou o papel. Não, mas foi muito louco, que lá, eu realmente lá, eu descobri a minha voz, assim, porque tinha tipo a gente fazia não era um teste, era uma audição, mas, porque eram 100 pessoas no elenco, gente, então era muita coisa, era tipo todo um processo e tudo mais. E eu lembro que eu tava assim com a musiquinha na fila e a primeira vez que eu cantei meio insegura, tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo. Aí a segunda vez que eu cantei, em outro dia, no outro final de semana, foi a primeira vez que eu me ouvi. Tipo, que eu tinha consciência do que eu tava fazendo. Quando eu acabei de cantar, eu lembro que as 100 pessoas... assim. E eu fiquei... Oi? Então, é uma questão assim, eu acho que tem que ter um tempo, né, assim, eu fiquei pensando, mas por que eu não comecei isso antes, né? Por que antes eu... E assim, aquela frase da Fernanda Montenegro, assim, às vezes você tem que parar um negócio e depois você volta, sabe? É parar pra ver se faz falta, né? É bonito isso que ela fala. E aí, eu nunca mais tive dúvida. Assim, desde daquele dia que eu fui ver o meu irmão lá atuando, eu já sabia o que eu queria fazer da minha vida. Tipo, como que a sua história se relaciona com a Santa Companhia, né? Tipo, a sua história chegando na Santa e um pouquinho aqui dentro. Sim. Tudo começou em Cora Primavera, apenas com 17 vozes para fazer a preparação vocal de uma peça de rua com atores que não eram cantores, com 17, 18 músicas. Então, pensa só no tamanho da bucha. Tipo,
É isso, assim. Foi assim que eu comecei a minha história de preparadora vocal na Santa Companhia. E você não tinha trabalhado com a Santa antes? Não tinha. E como que você caiu aqui, amiga, nessa bucha de Cora Primavera? Então, eu era amiga pessoal do Rafa, né, do Rafael Abraão. E aí a gente tava no bar um dia. E assim, eu tenho umas coisas meio bruxas às vezes, né? Cai um negócio na minha cabeça, eu falo e sei lá. Eu nem tava pensando sobre isso, a gente tava lá tomando cerveja. Daí eu falei, ô Rafa, e aí? Quando que eu vou fazer uma preparação vocal de alguma peça sua? Tipo, cobrei o cara, mas só caiu na minha cabeça, assim. E falei, vomitei, assim, blá. Daí ele, oxe, agora? Vamos? Tá precisando. Tipo, sabe? Daí eu falei, tá bom. Daí a gente fez uma reunião e assim, cara, só foi assim, foi um negócio que foi muito lindo o trabalho de direção que a gente fez, assim, a parceria de direção de Cora Primavera, e eu me senti muito acolhida, eu tive muito espaço, sabe? Eu tive muito espaço de colocar as minhas ideias, as minhas questões. Eu me senti muito num lugar, não só de como preparadora vocal, mas até como uma assistência de direção, no sentido de, vou falar sobre isso. Porque eu tive essa formação técnica do teatro, né? Então, eu não me atia só, eu não ficava só na preparação vocal ali. Claro, né? Era preparação vocal, bucha, como eu disse. Mas foi muito legal porque eu consegui aprender demais com o Rafa comigo, eu com a Ju, que era a diretora musical junto com o Cláudio, e o Rafael Pinto também como assistente de direção, e ao mesmo tempo ele era ator, então tinha esse espaço que eu precisava entrar, e eu entrava nesse espaço, então foi bem assim. E aí, enfim, aí eu me conectei com o Rafa, com Santa Companhia com o Rafa, e aí eu acho que é justamente isso, eu acho que justamente falando um pouco da antropofagia, né, assim, de comer de muitos lugares, de trazer as 1000 referências, e a questão é o que você faz com esta mistura, né? O que você faz com essa argamassa. Aliás, argamassa não pode virar uma argamassa, mas com esta colcha de retalhos, tipo isso. Não pode solidificar, né? Tem que estar sempre em movimento. Então pode ser, imagina um ar com aquelas tintas, de cada uma com uma cor, assim, eu imagino muito isso, porque foi isso, primeiro que tinha Ju, eu, Rafa, Pinto, Cláudio, trazendo cada um a sua referência, a Ju e Cláudio fazem regência, né, eu era formada, fazia teatro, e era formada em teatro, era cantor, o Rafael veio de outro lugar, tipo, enfim, então foi realmente, a gente trouxe muitas coisas, e aí agora falando do meu trabalho como preparadora vocal, eu quis fazer uma prova de trazer muitas referências. Tipo, eu falei assim, vou pegar tudo que eu aprendi. Então eu peguei coisa lá da Abigail, lá da peça, das 1000 peças que eu fiz, peguei lá da escola da teatro musical que eu fiz, eu peguei lá de todos os milhões, sei lá, desde vocalizes que eu nunca tinha feito, e eu fiz numa empresa de canto que eu cantava, uma empresa de eventos. Então, tipo, eu trouxe realmente, eu falei, agora é a minha hora de testar, e eu vou testar tudo o que eu conseguir, tudo que eu puder eu vou testar. E foi muito legal, assim, porque a partir desse trabalho com Cora, eu escrevi o meu TCC da Unesp. Meu TCC ficou imenso, tipo, quando eu vi, a minha orientadora falando, oi, minha querida, né, mas é por isso, é porque eu escrevi tudo o que eu fiz, e daí foi um momento ótimo que eu tive que afunilar, eu tive que falar, calma, não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e sempre tinha a ver com a Santa Companhia, também tinha a ver com o Faroeste, mas é que foi um trabalho mais pontual que eu fiz lá como preparadora vocal da peça do Fomento, mas que eu também tive muita experiência e também tá junto. Então, eu também trouxe coisas tanto do Faroeste, que eu trabalhei no Faroeste com aqueles atores e atrizes, eu trouxe pra companhia. Mas sempre esteve muito
muito presente. Assim como o cardume está para eu, Luísa, como cantora, Santa Companhia está para eu, Luísa, como preparadora vocal, entende? É o meu berço, assim, tipo, é onde eu... Só que tem vários, né? Mas é onde eu realmente, tipo, nasci, sabe? Eu nasci lá, assim, porque é um lugar onde foi me dado um espaço. Coloca aí como que é o seu trabalho, sabe? E aí a construção foi muito em cima da poesia, né? Da escrita poética, assim. Eu já tenho uma referência que eu amo, que é o Kiko Marques, que é um professor que eu fiz assistência, que era professor meu no INDAC, maravilhoso, perfeito, amo. Um beijo pra você, porque ele é tipo uma das minhas referências masters e ele trabalha com poesia, ele trabalha com associação entre emoção e palavras, entre técnica e palavras, entre técnica e emoção, sempre associando algo a algo, assim. E eu trouxe muito essa referência dele, assim, pra companhia, porque tem tudo a ver com canto, tem tudo a ver com teatro, tem tudo a ver com poesia. Reflexão do dia. Não mais ser ou não ser, ou só sei que nada sei. Ser quem há de ser e ser tudo aquilo que quer ser. Não seria mais fácil apenas ser? Assim, com esta poesia sussurrada ao pé do ouvido por Vitor Marques, que estamos de volta para o segundo bloco do Em Santa Companhia com Luísa Abbe. Bom, encerramos o primeiro bloco, a gente estava falando aí sobre a sua pesquisa, né, Lu? E o Vitor trouxe toda essa questão que Cora trazia, né? De trabalhar a voz no meio da rua, né, com carros, ônibus, aviões, helicópteros, intervenções de pessoas que estavam passando e que gritavam, moradores de rua que interagiam com a peça diretamente, tudo isso. E aí, enfim, vou pedir para você dar uma aprofundada nessa questão, considerando que a sua experiência com Cora está diretamente conectada com a sua pesquisa, já que a ideia agora é você aprofundar um pouco na sua pesquisa. E, enfim, a palavra é sua. O meu foco não era tirar, não era trazer, embutir coisas nos atores, né, e nas atrizes. Porque a gente tinha pouco tempo de ensaio, de processo. A gente teve muito tempo de processo, mas pouco tempo de ensaio. Porque voz é muscular, então a gente não tinha tempo de musculação, aspas, dessas vozes. A gente tinha que fazer o que dava, certo? Isso me ensinou muito. Me ensinou que a gente não precisa colocar tantas coisas, a gente não precisa embutir tantas coisas. A gente precisa extrair coisas daquela pessoa, daquele ator, daquela atriz. Então, esse foi o processo. O que a gente conseguia extrair daquele ator ou daquela atriz, a gente extraía, entendeu? Você entende o que eu tô dizendo? Assim, no sentido assim, eu trazia algumas técnicas de respiração, então isso é uma das minhas bases, são as técnicas de respiração, é a prática da respiração, é a prática das palavras. Isso eu não passava reto, isso eu não deixava passar, então eu quis fazer um trabalho profundo da voz falada com os atores. Isso eu tô falando da voz falada. Tinha essa separação também da voz falada com a voz cantada, né? Essa parte
eu quis aprofundar o quanto eu conseguia, eu aprofundei. Então, tinha muito uma relação, tem a relação muito das imagens das palavras, da poesia, dos sons das palavras, e tem tudo a ver com a dramaturgia, né? Então, era sempre eu trabalhando com o dramaturgo em relação ao que ele queria dizer, por que ele escreveu esta fala. E então, a gente não ia só da forma pro conteúdo, entendeu? Era sempre do conteúdo pra forma. Às vezes vinha da forma pro conteúdo, mas normalmente era o outro caminho. É um jogo que eu gosto bastante, assim. Isso dá liberdade quando a gente só extrai o que é do ator e da atriz, traz algumas técnicas que são necessárias e deixa a voz falada ir mais no orgânico, porque a gente não estamos falando de uma peça musical que tem muito recurso, que a galera ensaia segunda a segunda e extrai em 2 meses. Isso aí é outra coisa, isso aí é outra coisa. A gente não tinha essa realidade. Então eu não podia exigir um nível técnico de voz. Eu não podia exigir de voz cantada. Não podia exigir isso. O que eu podia exigir? Eu podia exigir a conexão, não captura, não tô falando, conexão energética com essa personagem, não. Era a conexão real, o que eu sei sobre essa personagem. E aí, às vezes, tinha que dar forma pro conteúdo, às vezes tinha. Só que você entende que já quando a gente já pensa na conexão com a personagem, já tá indo do conteúdo pra forma. Então, acaba sendo um processo um pouco mais orgânico, com muitas aspas, pois essa palavra também é um pouco polêmica, né? Mas era um processo mais fluido. Então, o ator e a atriz, ele precisava fluir com a buzina que passava, o caminhão que passava, a chuva que passava, porque o processo dela já foi fluido. O processo dela já teve que ser assim. Então, porque se eu embutisse uma técnica e passe um busão, o que acontece? O cara não consegue falar, porque ele só sabe naquela técnica, sabe? Então, foi meio que assim, as condições dadas são essas, vamos nas condições dadas. Mas foi legal, agora falando na minha pesquisa, foi legal porque eu descobri muita coisa, assim, né? Porque no meu trabalho hoje em dia como professora, assim, eu gosto muito de aprofundar, como professora e preparadora, mas de aprofundar alguns pontos, tanto da voz cantada quanto da voz falada, da base até o profissional. Então, sempre tentar ir dessa base até o profissional, até alguém que quer só o básico ali como um hobby, cantar e saber falar e comunicação e tudo mais, até alguém que quer se profissionalizar em tudo isso, né? Então, tem algumas bases como dos princípios da voz, a relação do corpo e voz, para mim isso é imprescindível, então é uma aula bem mista entre teatro e canto até, a comunicação, a voz com a forma de comunicação mais pura que a gente tem, assim, no caso, ela é muito, para você cantar, para você falar, se comunicar, pra gente estar aqui agora nesse debate usando a nossa voz e deixar a nossa voz exposta num podcast, por exemplo, a gente tem que ter muita coragem real, assim, porque é muito nosso, é um momento nosso, a nossa voz é uma parte nossa, assim, sabe? Então tem muita gente que tem muito medo de cantar, tem muito muito trauma em relação a isso, porque é realmente a coisa mais profunda, assim, que a gente tem, é o que eu acredito, sabe? É por aqui que a gente fala, é por aqui que a gente se comunica, é por aqui que eu consigo pôr no mundo algo. Então o momento que eu paro pra cuidar de mim é um momento de autocuidado também. Então, o momento que eu tinha que falar, oi, meu querido ator ou atriz, vamos lá, por favor, ensaie essa fala durante a sua semana para nosso próximo ensaio. Não era porque você precisa, não, era porque se você não entrar e não se conectar com a sua própria voz, eu não faço milagre, né? Eu posso trazer todas as técnicas, mas se vai passar o ônibus, ferrou, né? Ferrou. Vai pra onde isso? Então eu acredito muito, muito nisso.
Eu acredito muito da associação entre técnica vocal e emoção. Então, é uma base, a técnica é uma base, a gente não vive sem ela, né? Mas a gente não vive sem respiração. A gente não vive sem emoção, a gente não vive sem interpretação, sem percepção, percepção musical, percepção de comunicação, comunicativa mesmo, né? E aí você começa a criar a sua tal consciência da voz, enfim, cada um traça a sua trajetória. E foi meio isso, mais ou menos, que eu tava buscando nessa preparação vocal, de cora, enfim, e que eu busco hoje em dia até com as preparações vocais das pílulas poéticas aqui do Bendita, né? De associar sempre a emoção às palavras, associar aquele ser humano às palavras. Eu gosto muito quando tantos atores, não são todos que fazem a pílula poética, são atores e atrizes, né? E eu adoro isso, porque traz muito de dentro. Então é assim, eu vou pegar aqui, mas ninguém tá me vendo, mas tudo bem. Então assim, esse aqui é o que a pessoa traz. Imagina uma bolinha de brinquedo que você ganhou no aniversário de 6 anos da sua prima. É a bola de cinza. E imagina, é isso, e aí junto você pega isso aqui. Um paninho meio sujo, meio surrado. Tá, tudo bem. Isso aqui é a técnica, ela não pode ser surrada, tá? É o que você traz. Então isso aqui é o que algum preparador traz, certo? Isso aqui é o que o sujeito traz. E aí a gente faz assim... Oi, bom dia! Entendeu? Entra aqui, ó. Entra, entendeu? Entra. Você casa os dois, você une, você acopla, você vira um só. Gente, eu queria muito que estivesse gravando essa cena, porque ela expandiu a bolinha e colocou o negócio dentro, o pano dentro, tá? Uma coisa muito bonita, um amálgama inexplicável. Belíssimo. Isso aqui, ó. Agora respirem comigo. A bolinha expande, Brasil. Ela fala, respira comigo, inspire, e a bolinha expande. Enfim, tudo isso pra dizer o quê? Pra dizer que a preparação vocal, que eu acredito, ela deve ser um processo. Mesmo que seja um processo curto. Amanhã você vai cantar no The Voice, The Medal, eu preciso te preparar amanhã pra você cantar amanhã a música tal. Beleza, velho. Mas tem um processo, né? Porque tem a sua história, como você é, blá, 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 blá. E aí tem o quê? A parte essencial de uma preparação que você precisa ter estudo. Você precisa ter estudo, você precisa ter conhecimento, você precisa saber o que você tá falando. Não posso botar 17 atores lá fazendo, sei lá, vibração de lábios com fortíssimo embaixo de uma chuva, sei lá, que vai deixar todo mundo doente quando todo mundo tá falando, gritando. Não posso mandar a galera gritar, porque na minha cabeça o volume deve estar altíssimo, pois estamos na rua. Não posso fazer isso, né? Enfim, isso daí é da onde? É da onde eu conheci, é da onde eu pesquisei. Então, acho que sempre tem que ter essas duas coisas e a gente devemos sempre estar atualizados, em pesquisa, em estudo. Devemos sempre estar em estudo, sabe? É uma coisa que não é fixa. O que eu tô dizendo aqui hoje não é algo fixo pra sempre, é algo que eu acredito piamente, ninguém tira isso da minha cabeça. Não. É uma coisa que eu vivi, é uma coisa que eu faço e que dá certo, entre muitas aspas, porque é se dar certo ou não, mas que eu acredito mesmo na relação entre técnica, palavra e emoção, corpo e respiração, mente, emoção, corpo, voz, respiração. Uno, uma coisa só. Mas a gente tem que dividir, a gente tem que separar. A gente separa pra unir, une pra separar, enfim. É o paninho que entra na bolinha, a bolinha que sai na... Você entende? É sempre essa, pra mim é sempre essa dicotomia, é sempre essa oposição, é sempre o A com B, o B com A, o lado A, o lado B, que forma... Que é nada mais nada menos que um indivíduo na coletivo, coletivo do indivíduo, entendeu? Filosofias da preparação vocal. Maravilhoso. Lu, antes então da gente se dirigir pro encerramento, fala rapidinho
como é que tá hoje, o que você faz hoje, com o que você tá trabalhando, se quiser vender o peixe, vende. Eu já falei bastante, É a hora né? agora. Eu espero que o pessoal já tenha entendido. A louca. Não. Ó, eu tô fazendo preparações vocais, bastante. Preparação vocal de grupo de acrobacia, grupo de circo, grupo de teatro. Cantores ou cantoras que querem gravar um EP e querem uma preparação, enfim. Tô fazendo a preparação vocal também da companhia, nas pílulas poéticas, em gravação de clipe, em gravação de vídeo, em gravação de tudo, enfim. É isso, né? Dando essa comandada aí nas vozes, muito junto com a Juliana Goetz, que é ela a diretora musical, então claro que a gente partilha tudo, né? Mas basicamente os direcionamentos mais específicos às vezes vêm de mim, assim mesmo. Porque é isso, né? A gente trabalha com palavras, né? Sou do teatro, a Ju é mais da música, enfim, ela fica bastante com a parte da Manga Régia, que é a banda da companhia. E estou dando aulas particulares, então também estou com essa trajetória desde o ano passado, né? Desde a pandemia, desde que a gente começou esse período pandêmico aí. Tô dando aulas online, bastante aulas online. Esse basicamente é a maior parte do meu tempo, é o que eu tô fazendo. Com muitos com processos, né? Então, são muitas vozes diferentes. E cada uma eu tenho um processo. E pra mim isso é também um super crescimento, assim. Faço alguns cursos, fiz um curso maravilhoso com a Joana Maris, que é uma mestra da voz também. É isso, né? A gente tô nessa busca, além da preparação vocal, além de ser professora de canto e preparadora vocal, também tô fazendo meus trabalhos como atriz, né? E como cantora. Vou gravar um EP Zazá. Olha ela! E tô ainda com Cardume. Também estará no Spotify. Estará no e no Spotify. YouTube. Ai, quero muito. Vai rolar. Então é isso, assim. É fazendo 360 milhões de coisas ao mesmo tempo. A vida do artista no capitalismo. Mas muito feliz, assim. Muito feliz. Porque eu tô fazendo o que eu gosto. Mesmo. Sim. Né? Isso. Às vezes a gente faz umas coisas que a gente não gosta, viu? Não conta. E já dizia Mas a gente tem que Buda fazer. ou Clarice Lispector, quando você trabalha com o que você gosta, você não tem que trabalhar nenhum dia da sua vida. Né? Que você faz o que você gosta. Bom, vamos então nos dirigir para o encerramento desta primeira parte do Em Santa Companhia, que está sendo incrível. O nosso encerramento ele é feito em duas partes. A primeira, Lu, é um bate-bola jogo rápido. Então a gente vai falar umas coisas e você vai respondendo. Não tem que pensar muito, entendeu? É aquele momento que você achou que tava acabando, mas precisa tomar um café, porque tá. Então vai, a gente vai revezar, uma hora eu. Ligeira. Uma hora eu. Eu não sei se eu vou conseguir. Uma hora eu, uma hora o Vitor, e a gente vai indo, tá? Então vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos começar a bate-bola jogo rápido. Lu, campo ou praia? Praia. Deus é uma criação ou uma ilusão? Nossa, quê? BBB ou A Fazenda? BBB. Jesus Cristo Superstar ou Cora Primavera? Isso aí é planejado, isso aí. Tô sentindo. Ixi, vai ser expulsa da companhia, esquece. Cada uma tem uma história. Não respondeu, próximo. Lu, leitura viva ou pílula poética? Pílula poética. Pizza, sem nada, azeite ou ketchup? Azeite. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Cerveja ou vinho? Cerveja. E assim encerramos o nosso primeiro episódio da Santa Companhia. Ou não, porque eu falei que o encerramento seria em duas partes. E a segunda parte agora é pra fechar mesmo. Acabou, um beijo, um tchau. Então já nos despedimos por aqui, mas a gente queria que você terminasse só contando uma história rápida, alguma coisinha. Alguma história da Santa, uma memória sua da Santa. Algo assim, rápido.
Nossa, é muito doido, né? Que eu começo a pensar umas coisas com comida, gente. Que absurdo isso. As histórias da companhia. Foi uma das primeiras coisas que eu falei de você. Taurina Ferrenha. Falei, conheço. Não, é uma cena muito engraçada, assim, da gente ir lá em Cora, né, em Curitiba. E a gente voltava da peça e ficava sentado lá no final, Primeira coisa que me veio quando você falou na minha cabeça veio isso. É a gente sentado lá no hotel, sei lá, 45 pessoas, cada um com a sua marmitinha, e um silêncio. Não tinha respiração, gente. E todo mundo sentado comendo essa marmitinha. Tipo... E isso me lembra também quando a gente tava indo fazer aquecimento, indo pra peça lá em Curitiba também. E vocês estavam concentrados, sabe? Tipo... Eram esses tem os silêncios. A gente é muito festa, né? A companhia é festa. Festa! Mas os momentos de silêncio, eles são muito potentes. Eles dizem muita coisa, assim. Sabe? E me veio isso, não me veio a festa, não me veio a gente tacaracadá, não, me veio o silêncio desse momento juntos e juntas. Mas eu escolho Cora, viu? A louca! Recebeu a mensagem da RH. Alô? Ai, tá bom. Lu, muito, muito, muito obrigada por estar aqui no nosso sofá, que infelizmente não é um sofá por causa do coronavírus, que se quiser já pode ir embora também, mas acho que os filhos não estão entendendo que já deu. Mas enfim, muito obrigada, amiga, muito, muito, muito obrigada, foi incrível. Ai, obrigada a vocês, gente, adorei, gostei muito, fiquei muito feliz. Vi, muito obrigada por topar essa doideira que estamos fazendo aqui, por estar aqui comigo, me acompanhando. É claro, estou aqui, estaremos aqui. Queria agradecer a todos os ouvintes desse primeiro episódio. Saibam que daqui a pouco teremos mais e mais e mais. Então fiquem ligados, não só nessa série do Bendita, como todos os outros lançamentos que teremos. Que não serão poucos, inclusive, já fico aviso. É isso, Brasil, muito obrigada por ouvirem e até a próxima. Até a próxima. Este podcast é uma produção da Santa Companhia de Teatro, com as vozes de Vitor Marques e Demétrio Abrão. A edição, a mix e a master é minha, de Pedro Coentro. O roteiro é feito por Vitor Marques, Demétrio Abrão, Rafael Abrão e Pedro Coentro. As artes são de Matheus Teixeira e esta maravilhosa trilha sonora é de Rodrigo Zanettini.